Everton, bom dia. Bom dia, Liliane. No início do ano agora tem IPTU, material escolar, enfim, diversas contas, né? Agora, IPVA, o pessoal está me lembrando aqui, tudo isso facilita que a população fique endividada, não é mesmo? Agora, muitos estão nessa situação, é difícil de sair. Como é que faz, Everton? Olha, é preciso planejamento financeiro, né? As pessoas precisam exatamente controlar os seus gastos, porque a gente sabe que dezembro, janeiro, fevereiro são os 3 meses mais pesados do orçamento. E eles precisam aí poder planejar para não cair no superendividamento, né? Que é um tema que nós vamos falar a seguir. É complicado, as pessoas precisam realmente ter cuidado com isso. Agora a gente vai falar também, vai receber aqui a contribuição da advogada Ana Macedo, que está chegando aqui na nossa tela ao vivo. Bom dia, Ana. Tu trabalha ajudando essas pessoas aí, fazendo uma conta ali para tentar contribuir com que elas saiam desse endividamento. Dá uns conselhos aí, explica como é que a pessoa pode fazer também, né, sob o ponto de vista jurídico. Normalmente, a gente trabalha hoje em dia com a ação de superendividamento, né, que é uma ação recente, a lei a 14.181 de 2021, né, e através dela a gente entra com uma ação para quê? Para fazer com que o consumidor ele consiga cumprir com seus compromissos, né, com as suas obrigações, de forma que também ele consiga viver. Porque a Constituição fala de que nós precisamos ter moradia, alimentação, isso é o básico para a gente viver. Então, hoje em dia, o que é que acontece? As pessoas estão tão endividadas que estão comprometendo o básico, né? Então, para a gente sair disso, nós temos hoje o suporte da lei do superendividamento. Então, a gente entra com ação para que a gente consiga colocar um plano de pagamento efetivo, que as pessoas consigam, de fato, cumprir com suas obrigações, de pagar o que devem, mas também conseguir viver, né? Pagar as suas necessidades básicas. Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. As instituições financeiras, elas são obrigadas a aceitar essa negociação? E uma outra situação, quais as dívidas que ficam fora e quais as dívidas que são negociadas nesse momento aí? Não, as instituições financeiras, elas não são obrigadas a concordar, né, com o plano de pagamento que é apresentado, né? Mas para que veio a ação? Para que o sistema financeiro ele volte a funcionar de forma sustentável, né? Então, não adianta o credor ele não aceitar uma estrutura de pagamento apresentada, porque se a pessoa está endividada, ela não vai conseguir pagar, né? Então, a ideia é tornar o sistema financeiro novamente sustentável. Então, a gente apresenta o plano de pagamento. Essas instituições, elas são convidadas a vir para uma audiência, e na audiência ela vai dizer se concorda ou não. As que concordarem, ótimo, o juiz homologa aquele acordo. As que não concordarem, vão esperar uma decisão do juiz no final do processo, né? E aí ele vai avaliar se de fato aquela proposta está coerente e vai decidir se é favorável, ele dá uma sentença favorável, se não, ele não dá uma sentença favorável. Mas a ideia é trazer a sustentabilidade novamente para o sistema financeiro, né? Então, fazer com que, de fato, nem o consumidor ele deixe de cumprir com as obrigações dele e nem o credor não receba o que é de direito, né? Porque aqui a gente tem as duas partes. O credor que fez o empréstimo, que emprestou o dinheiro, o produto dele é o dinheiro, né? E o consumidor que adquiriu aquele produto, o que tem que pagar por ele, né? Então, a ideia é fazer com que isso volte a funcionar de forma sustentável. Perfeito. Opa, desculpa te interromper. Não, mas a instituição ela não é obrigada a aceitar. Tá certo, Ana. Obrigada pela tua participação aqui, pelos esclarecimentos. Importante a gente falar sobre isso e as pessoas terem consciência, terem ciência de que isso existe. Um ótimo dia para ti. Obrigada, até logo. E aí, Everton, continuamos então falando aqui sobre economia, sobre como as pessoas podem se desendividar. Aliás, tem muita coisa acontecendo aí no ponto de vista do aumento, né? Porto Alegre tem a 5ª cesta básica mais cara do Brasil, mas 2 analisados seguem pesando no bolso do porto-alegrense, né? Saímos do pódio, né, Liliane?
saímos do pódio. Normalmente a gente é entre o primeiro, segundo e terceiro. Estamos no quinto colocado aí, mas ainda está alto. R$ 784 é o preço, é o custo da nossa cesta básica. Sempre tem o vilão, né, da história. Desta vez continua o café, que já vem há um bom tempo já sendo vilão nessa cesta, a carne, que subiu bastante, e a batata. Lembrando assim aqui, só para em termos de comparação, o consumidor, o trabalhador, o brasileiro precisa trabalhar praticamente 98 horas, 4 dias e um bocadinho aí para poder pagar o mínimo dessa cesta básica. E esse comprometimento, quem ganha o salário mínimo, que hoje é R$ 1.621, chega a quase 49%, Liliane. É muito, né? E aí, em função disso, também muita gente acaba recorrendo aos empréstimos consignados e que estão aí com taxas bem altas, né? Bastante altas, Liliane. E a gente tem que entender o seguinte, as pessoas não podem, de maneira nenhuma, tirar um novo empréstimo para cobrir outro, que é o que normalmente acontece, né? As taxas estão muito altas, as pessoas precisam olhar, se necessário, né? Às vezes é possível vender algum bem para sair do problema e não necessariamente recorrer a um empréstimo. Mas se isso tiver que ser feito, é importante aí se planejar e controlar as despesas a partir daí, Liliane, porque senão ela acaba cometendo um erro mais grave ainda, que é tomar um novo empréstimo para cobrir o outro, comprometendo cada vez mais a renda no orçamento. É isso aí. E tem outras coisas que interferem também, viu? Muita gente está esperando ansiosamente e tem outras reclamando dos prejuízos, tá? Mas ainda há quem lucre com eles. E eu tô falando, Everton, dos feriadões. E 2026 vai ter muitos, né? A gente vai conferir uma reportagem a respeito e depois a gente comenta. Pode ser na Serra ou no litoral. Este ano vai ter um dos calendários mais favoráveis para quem planeja viagens de folga. Aproveitar com a família, passear, se distrair um pouco também. São muitos os feriados. O próximo vem em abril, na Páscoa, o mesmo mês de Tiradentes, que também cai em dia útil. Em maio tem o Dia do Trabalho. Depois, 7 de setembro e 12 de outubro. Em novembro, Finados e Dia da Consciência Negra. Em dezembro, o Natal. Mas não para por aí. Tem os pontos facultativos, como o do Carnaval, do Dia do Servidor Público e da Copa do Mundo de Futebol. Ou seja, serão muitos dias úteis de folga. Eu acho pouco. Deveria ter um pouco mais, né? Pra mim, como autônoma, não é tão bom. Atrapalha um pouco. Nessa conta tem que entrar ainda os feriados estaduais e municipais. Mas se para os trabalhadores eles significam descanso e lazer, para a economia, os dias parados exigem planejamento das empresas para evitar prejuízos e queda na produção. Algumas regiões do nosso país tendem a ter um desafio superior na adequação de cadeias de suprimentos, da sua produção, no enfeite logístico. Por um outro lado, a gente tem aqueles estados que têm um litoral aí invejável para outros do nosso país. Isso é uma vantagem competitiva absurda. Quem já faz as contas de crescimento com tantos feriados é o setor de hotéis, bares e restaurantes. A expectativa é de aumento na movimentação. Tem muitos segmentos que se contemplam muito com relação ao aumento dos feriados, principalmente o setor de entretenimento e a parte de hospitalidade. Os hotéis da parte de Gramado, Canela, Serra, Praia, ou seja, todos os pontos turísticos, a parte dos restaurantes dessas respectivas cidades também tem um grande aumento e um grande fluxo, e tudo isso daí gera renda. E aí tem quem se beneficia, mas tem também alguns prejuízos, né? Como aquela moça que é autônoma falou. É verdade. E só para frisar aí, é o maior número de feriados da última década. Nossa. Tem que aproveitar, mas também tem que se planejar, né, Liliane? Para não criar problema aí e ficar ruim com as finanças. E não cair naquele assunto que a gente falou no início, que é o superendividamento. Exatamente. Né? Então tá, Everton, obrigada por hoje. A gente segue ao longo da semana falando sobre esses assuntos. Agora 8 horas e 12 minutos.